Até Jesus mandou cada um cuidar da sua vida e você tá aí cuidando da vida do amiguinho. Graça e paz, minhas queridas, tudo bem com vocês? A passagem de hoje, a lapada, é: cuida da sua vida. Sim, Jesus falou comigo hoje sobre isso, o quanto a gente quer cuidar da vida dos outros. Sim, mas antes, ele falou sobre cura ao meu coração. Vamos lá. Na passagem de João 21, repete-se uma história, a história de Pedro, né? Quando Pedro conheceu Jesus, ele estava pescando a noite toda, nada pescou, conheceu Jesus, Jesus mandou lançar a rede, e ele lançou e pescou e encheu a rede, enfim. Quando Jesus morreu e ressuscitou, isso aconteceu de novo. Por quê? Porque Pedro saiu daquilo que ele estava fazendo com Jesus e voltou para o que era conhecido para ele, né? A pesca. Pedro era pescador, então ele voltou a pescar no mar. E aí, Jesus reaparece aos seus discípulos nessa pesca e faz exatamente o que ele fez da primeira vez. E logo depois, ele repete outra história. Antes da morte de Jesus, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Isso se repete aqui no capítulo 21. Depois da pesca, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro fica triste com a pergunta, porque ele fala: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus, logo após isso, é incrível, que é lá no versículo 18, que diz assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E aí, eu tenho o costume de, conforme eu vou estudando ali a palavra, algumas coisas vão me intrigando e eu vou pesquisando a fundo ali o significado, fazendo um estudo mais profundo, uma hermenêutica, digamos assim, do que aquilo queria dizer no original, porque a palavra ela tem dessas, né? Então, no original, tem coisas que pra nós, aqui no Brasil, significa uma coisa, mas no original ele tinha um outro peso, um outro significado. Pra nós, às vezes a gente lê e, tudo bem, mas no original tem um peso diferente. Então você pode ver que às vezes alguma coisa, alguma história que se repete, alguma palavra que se repete, algo que você vai notando, pesquise no original pra você ver. Muda o sentido. E aí, o versículo 18 não é sobre idade, não é sobre, ai Pedro, porque quando você era criancinha, você... Não, é sobre maturidade. Conforme a história vai passando, não é só um envelhecimento físico, é um amadurecimento espiritual, um amadurecimento de atitudes. Pedro, como muitos sabem, ele era impulsivo. Sim, ele fazia o que ele queria, a hora que ele queria, como ele queria, enfim. Quantos de nós não somos Pedro antes da transformação, antes de Jesus, não é mesmo? Então, o que eu entendi aqui? A cura. Né? Jesus levou ele a viver de novo o extraordinário, aquilo que ele já tinha vivido, para lembrar tudo que Jesus transformou na vida dele. E com isso foi curando Pedro. Então, na terceira vez, Pedro cai na real, né? E Jesus falou: agora você é maduro, você mudou, você me conheceu verdadeiramente. Então, segue-me. Vamos que a gente tem mais coisa para fazer. Vamos dizer que foi mais ou menos isso que Jesus falou, entendeu? E aí, lá no versículo, deixa eu achar aqui, 21, Pedrão fala o quê? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Querendo saber da vida do amiguinho? Sim, querendo saber da vida de João. E com João, Jesus, o que vai acontecer? Como é que vai ser a história dele aí? Mais ou menos isso, tá? Mudando para as nossas gírias de hoje, vamos dizer assim. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Jesus respondeu assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Se eu quero que João continue, porque ali, o que Jesus estava falando é a profecia sobre como a morte de Pedro aconteceria. Então, Pedro quer saber da morte de João também, entendeu? E aí, eu vou morrer assim, mas e ele? Vai morrer como? Querendo saber da vida do amigo, entendeu, gente? E aí Jesus fala: cara, se eu quiser que ele viva até que eu tenha que voltar, o que você tem a ver com isso, meu amigo? Cuida da sua vida, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é isso. Aí, quanto a ti, aí ele volta pra vida de Pedro: quanto a ti, segue-me. Então se tornou, no 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Aí já saiu fofoca, entendeu? Por quê? Porque os outros também cuidam da vida dos outros, entendeu? Aí os fofoqueiros foram, né? Falaram assim: Jesus falou que João não vai morrer. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse: se eu quiser que ele viva até que eu venha. Mas ele não falou que era isso que ele ia fazer, entendeu? Então por isso, cuidado com o que sai da sua boca, com o que você fala sobre o que o outro disse. Por isso Jesus disse, de novo, ora, Jesus... Aliás, né, acho que aqui é João daí, já que tá falando. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? O que você tem a ver com isso? Então, o que Jesus fala pra nós no dia de hoje? Tive que voltar como participante. Enfim, voltando. O que Jesus nos ensina hoje? Nós precisamos buscar mais sobre entender o que é pra nós fazermmos e parar de comparar. O que eu tenho que fazer é menor com aquilo que o meu irmão tem pra fazer. A missão dele é muito maior do que a minha. E não é sobre isso. É sobre cada um ter uma parte no corpo. Talvez eu sou um dedinho e talvez você é a orelha. E tá tudo bem, porque fazemos parte do mesmo corpo. Você entende que a sua missão, ela não é menor do que a missão do seu colega? Porque às vezes a gente quer comparar e a gente acaba se distanciando daquilo que é pra nós fazermos. Então,
eu quero te convidar, nesse dia, a refletir sobre: eu estou realizando aquilo que Deus me chamou pra fazer? Eu espero que essa palavra ela tenha falado com você. Hoje eu tentei trazer de uma forma um pouquinho mais animada e dinâmica, porque eu achei engraçada a forma com que Deus falou comigo, literalmente. Minha filha, cuide sua vida, entendeu? Porque ontem eu vi algo que eu falei: Jesus, isso não tem coerência nenhuma. Até compartilhei nos meus stories lá no Instagram. E eu vi algo que me incomodou da vida de uma outra pessoa. Eu falei: Jesus, isso não é lealdade, isso não é... E aí hoje, Jesus vem assim e fala assim: ô querida, cuide sua vida. Se ela tá fazendo, ele tá fazendo tal coisa, o que te importa? O que isso muda na sua missão? E aí, eu te pergunto, isso que tá te incomodando, o que muda na sua missão? O que isso interfere na sua missão dada por Deus? Se essa mensagem falou com você, minha irmã, eu quero te pedir, dá um joinha aí pra ajudar o canal. Se inscreve no canal, se essa mensagem chegou pra você, ela não é à toa. Compartilha com alguém, em grupo da família, no grupo da igreja, pra aquele amigo que cuida da vida de todo mundo. Não sei, mas ajude essa palavra a chegar mais longe. E que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.